Vamos lá então retornar nossa atividade, nossas aulas, corrigindo a atividade da aula anterior. A primeira questão da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, dizia que aumentando-se o raio de um cilindro em 4 centímetros e mantendo-se a sua altura, a área lateral do novo cilindro é igual à área total do cilindro original. Sabendo-se que a altura do cilindro original mede 1 centímetro, então o seu raio em centímetros é quanto? Bora lá então pensar um pouco. Eu vou chamar de R o raio do cilindro e a altura dele, como nós sabemos, vale 1. Bem, dessa forma, nós vamos ter a sua área total, ela vai ser 2π vezes o raio, que multiplica o raio mais a altura. Dessa forma, então, esse cilindro terá como área total 2π vezes o raio, que multiplica raio mais 1, né? Já que a altura é 1. Beleza. O novo cilindro ele vai ter raio 4 unidades, 4 centímetros, a mais do que o raio do cilindro anterior. Então, o raio R do novo cilindro vai ser R mais 4. E eu vou manter a sua altura. Então, a altura dele vai ser 1. Desta forma, então, a área lateral desse novo cilindro vai ser 2π vezes R vezes a altura. Só que lembremos que o R é R mais 4 e a altura é 1. Então, a área lateral vai ficar 2π, que multiplica raio mais 4. Bem, a questão diz que a área lateral do novo cilindro é igual à área total do cilindro antigo. Se há igualdade entre estas áreas, vamos então pegar e igualar. Igualando, então, vai ficar 2π, que multiplica raio mais 4, é igual a 2πr, que multiplica raio mais 1. Eu vou cortar os 2πs e vai ficar que raio mais 4 é igual a R, que multiplica R mais 1. Vamos distribuir. Então, R mais 4 vai ser igual a R vezes R da R ao quadrado, R vezes 1 da R. Joga tudo para o começo. Na verdade, eu não joguei tudo para o começo, eu fiz o equivalente, eu cortei os R dos dois lados. Sobrou R ao quadrado igual a 4. Então, o raio é a raiz quadrada de 4, que é 2. Portanto, então, o raio do cilindro original mede 2 centímetros e a resposta correta é o item B. A segunda questão da Universidade Estadual de Minas Gerais. O diâmetro da base de um cilindro reto tem 10 centímetros. Sabendo que a altura do cilindro é 12 centímetros, o seu volume é quanto? Bem simples essa questão. Basta nós observarmos que se o diâmetro é 10, o raio vai ser 5 e a altura foi dada que é 12. Como eu quero o volume do cilindro, πr ao quadrado vezes a altura, então vai ficar π vezes 5 ao quadrado vezes 12. 5 ao quadrado dá 25, 25 vezes 12 dá 300 π centímetros cúbicos. Então a resposta correta é o item B. Terceira questão da Unifor, né? Um triângulo retângulo é tal que as medidas dos seus lados, em centímetros, são numericamente iguais aos termos de uma progressão aritmética de razão 1,5. Então, os três lados de um triângulo retângulo formam uma PA de razão 1,5. Girando-se esse triângulo em torno do cateto menor, obtém-se um sólido cujo volume em centímetros cúbicos é igual a quanto? Bem, primeiro vamos entender fazendo esse triângulo, né? Vendo como é que fica esse triângulo. Já que esse triângulo ele é um triângulo retângulo e os lados dele formam uma PA de razão 1,5, então vamos imaginar aqui um triângulo retângulo, certo? Esse triângulo retângulo, eu vou chamar, por exemplo, esse lado aqui de X. Observemos que esse cateto X, ele é o cateto maior, certo? Como nós temos que os lados desse triângulo retângulo formam uma PA de razão 1,5, então a hipotenusa, que é o maior lado de todos, vai ser X mais 1,5. E o menor cateto, que é o menor lado de todos, vai ser X menos 1,5. Bem, dessa forma, dá para a gente perceber que para que esse triângulo retângulo forme uma PA de razão 1,5, estas devem ser as dimensões dos seus lados, né? Mas aí vem aquela dúvida, então quanto é o X? Para eu saber quanto é o X, vamos lembrar que como é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Aplicando o Teorema de Pitágoras, o A, que é a hipotenusa, é 1, é x mais 1,5 ao quadrado. Isso é igual ao B, que é x ao quadrado, mais o C, que é o menor cateto, x menos 1,5 ao quadrado.
Quando eu pegar x mais 1,5 ao quadrado e resolvo aí no borrão, vai dar x ao quadrado mais 3x mais 2,25. Isso é igual a x ao quadrado mais... Quando eu pegar x menos 1,5 ao quadrado e resolver também, vai dar x ao quadrado menos 3x mais 2,25. A partir desses valores, eu vou jogar tudo para o começo igual a zero. É só observar que eu joguei tudo para o começo, troquei o sinal de quem foi do segundo para o primeiro membro. Bem, eu corto x ao quadrado com menos x ao quadrado, sobra menos x ao quadrado. Eu junto 3x com 3x, dá 6x. E corto 2,25 com menos 2,25. Então nós chegamos na equação do segundo grau, trocando o sinal aí de todo mundo, x ao quadrado menos 6x igual a zero. Para eu saber quanto é o x, vamos resolver esta equação do segundo grau. Resolvendo ela, resolva aí de cabeça ou por delta e bhaskara, do jeito que quiserem, a gente vai obter que o x é 0 ou 6. Se x é igual a 0 ou x igual a 6, x igual a 0 não convém. Porque o x ele é um dos catetos, e eu não posso ter cateto de medida zero, certo? Então a única solução que convém é x igual a 6. Bem, se o x é igual a 6, então as medidas dos lados vão ficar 4,5, 6 e 7,5. Porque se o x é 6, 6 mais 1,5 dá 7,5 e 6 menos 1,5 dá 4,5. Beleza, o que eu tenho até agora? Eu tenho até agora que o triângulo retângulo, que a questão falou aí no enunciado, ele tem medidas 4,5, 6 e 7,5. E agora? Agora eu faço o que a questão diz. A questão fala que quando eu pego esse triângulo retângulo e giro ele em torno do menor cateto, ou seja, eu vou ter que girar ele em torno do cateto de medida 4,5, eu vou formar um sólido. Vamos fazer esse giro, ó. Quando eu pego o triângulo retângulo e giro ele em torno do menor cateto, está aí ele girando, como a gente pode observar, em torno do cateto de medida 4,5, esses giros formam esse sólido. Como a gente pode perceber, esse sólido ele é um cone. Esse cone ele vai ter uma altura de 4,5 centímetros, que é exatamente o cateto em torno do qual eu girei o triângulo, e ele vai ter um raio da base de 6 centímetros. A questão está perguntando qual é o volume desse cone. Agora está fácil, né? Eu já tenho a altura e eu já tenho raio da base. É só lembrar que com essas dimensões, o volume do cone é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então vai ficar π vezes 6 ao quadrado vezes 4,5 sobre 3. 6 ao quadrado dá 36. 4,5 dividido para 3 dá 1,5. 1,5 multiplicado por 36 dá 54, repete o π, centímetros cúbicos. De forma, então, que a resposta correta é o item E. Quarta questão, do Cefet do Rio de Janeiro. Considere um cone cujo volume vale 7π, centímetros cúbicos, inscrito num cilindro, como mostra a figura. A diferença entre os volumes do cilindro e do cone vale, em centímetros cúbicos, quanto? Só deu isso na questão. Vamos pensar. O cilindro e o cone, eles possuem os mesmos raios e as mesmas alturas, já que o cone está inscrito no cilindro, está dentro do cilindro tocando as suas bordas. Bem, sabemos que o volume do cilindro, que eu vou chamar de V1, ele é de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E nós sabemos ainda que o volume de um cone, que eu vou chamar de V2, é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então aí você percebe que existe uma relação entre o volume do cilindro e o volume do cone. Daí a gente pode perceber, essa relação nos mostra que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Ou seja, o volume do cilindro é o triplo do volume do cone. Bem, se o volume do cilindro é o triplo do volume do cone, lembrando que o volume do cone é 7π centímetros cúbicos, o triplo disso aí é 21π centímetros cúbicos. Isso é o volume do cilindro. O que a questão pede é a diferença entre esses dois volumes. Então a diferença é só pegar V1 menos V2, ou seja, é a diferença entre 21π e 7π. Então nós temos que a diferença de volume é 14π centímetros cúbicos, de forma que a resposta correta é o item D. Quinta questão. Na figura estão representados dois copos de formato distintos.
mas com círculos de base equivalentes. São valores possíveis para os volumes totais dos copos 1 e 2, nessa ordem, o quê? Aí você observa que não tem medida de nada aí. É só mesmo raciocínio e interpretação. Bem, o copo 1, você pode observar que ele é cilíndrico e o copo 2 é cônico. Outra coisa que dá para a gente observar é que esses copos possuem o mesmo raio e a mesma altura. Bem, se eles possuem o mesmo raio e a mesma altura, nós já sabemos, isso eu falei na questão 4, que o volume de um cone é a terça parte do volume do cilindro, que possui as mesmas dimensões que ele. Então nós temos que procurar uma opção em que um dos valores seja a terça parte do outro valor. Se você observar, a única opção onde um dos valores é a terça parte do outro valor está no item B, onde o 150 é a terça parte do 450. Dessa forma, então, a resposta correta é o item B. Esta é a única informação, é a única afirmação que pode representar o volume desse cone e desse cilindro que representa esses copos aí. Com isso, então, a gente finaliza a correção dessa atividade e a gente vai fazer uma outra atividade recapitulando e treinando um pouco mais sobre este assunto.